Olá, a partir de agora vamos apresentar o debate realizado na Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado sobre o biogás, uma alternativa sustentável de energia, quando o lixo vira riqueza. Tem coisas simples que podem ser feitas, que a gente pode definir uma política de utilização do biogás mais voltados para as regiões isoladas, para as áreas mais distantes, que até hoje vivem sem eletricidade. O rendimento dos produtores rurais pelo biogás no ano 2011 foi 3 bilhões de euros. A ideia do governo do Rio de Janeiro é tentar introduzir uma frota urbana movida com essa tecnologia durante os grandes eventos que a cidade vai receber, como Copa do Mundo e as Olimpíadas. O que é o biogás? A experiência brasileira e internacional. Lixões que viram aterros sanitários, que viram combustível. O Em Discussão começa agora. O que é o biogás? Ele é um gás produzido no tratamento dos resíduos orgânicos. E o tratamento é feito por bactérias. Na hora que ela degrada a matéria orgânica, ela gera um gás. E esse gás, ele tem basicamente 60% em geral, 60% dependendo do seu processo de tratamento, mas em geral 60% de metano. E esse metano é que tem um maior potencial de geração de energia, pelas suas características químicas. É importante só fazer mais um adendo que esse tratamento ele tem que ser anaeróbio, ou seja, na ausência de oxigênio. As bactérias que se criam nesse meio é que geram esse biogás. Então, tem outras formas de tratamento desses tipos de resíduos, mas essa forma de tratamento é a que gera o biogás e é a que é largamente utilizada. É a que é praticada, por exemplo, em aterros sanitários bem operados, é a que gera melhor qualidade de biogás, na parte de suinocultura, as práticas realizadas no país, em biodigestores, enfim. Então, esses tipos de resíduos são os que têm um potencial de geração desse tipo de gás. Então, os resíduos industriais orgânicos, resíduos sólidos urbanos orgânicos, né? Restos de comida, por exemplo. Resíduos agrossilvopastoris, que é da parte, enfim, mais rural, né? Dos processos rurais. E os efluentes de esgotos sanitários industriais. Diria até mais sanitários, né? O esgoto doméstico. O biogás é um combustível gasoso que possui um conteúdo energético muito elevado, semelhante ao gás. É um gás inflamável produzido por micro-organismos. Esses micro-organismos são entre os seres vivos mais antigos da Terra, porque já existiam antes a Terra tinha oxigênio na atmosfera. O gás metano é o mais interessante gás dentro do biogás, é o constituinte principal. O biogás, agora a composição, já tinha vista, mais ou menos, 40% a 70% de metano, dióxido de carbono em 30% a 60%, dependendo do processo de produção da matéria-prima. Também possui traços de hidrogênio, não tem problema, 0 a 1%. Sulfeto de hidrogênio, 0 a 3%. Gás sulfídrico, todo mundo conhece esse gás sulfídrico, quem já abriu um ovo podre, conhece o cheiro. Nós não gostamos e as máquinas também não gostam. E o vapor de água, 0 a 10% de volume. Geralmente o biogás é produzido na decomposição de matéria orgânica por os mencionados micro-organismos sem a presença de oxigênio, como a Thaís já falou, chama anaeróbia. Onde acontece isso? Por exemplo, em aterros sanitários, como aqui o aterro sanitário de Goiânia, onde tanto biogás é produzido que poderíamos tranquilamente produzir 3,3 megawatts de energia elétrica a partir dessa. Já fizemos estudos sobre isso. A gente da MAN é sediado na planta de Resende, no estado do Rio de Janeiro, onde a gente produz caminhões, ônibus e motores. E o que eu gostaria de contribuir hoje é um pouco com a experiência internacional que a MAN tem com relação à utilização de biogás em veículos, no caso, veículos pesados. Eu gostaria de fazer um comentário rápido a respeito do biometano. Na verdade, para a utilização veicular e a experiência internacional toda que existe, é para a utilização de biometano.
Ou seja, se a gente está falando de produção de um plano nacional para a utilização de biogás, é importante que a especificação da qualidade desse combustível ela tenda a ser a especificação do biometano, porque a experiência exitosa que existe internacionalmente, toda ela é acreditada ao uso do biometano ao invés do biogás. Mas há uma tendência natural em associar o gás ao gás natural, né? E talvez a gente possa trabalhar numa análise mais específica do biogás. Quando eu falo biogás, eu estou considerando os gases com 60% de metano, ou o próprio biometano, que é um gás, que é o biogás purificado. Isso aqui nada mais é de uma sinalização que devemos trabalhar com uma regulamentação mais específica. Devemos trabalhar na linha da valorização energética do resíduo sólido urbano, que de certa forma está associado à agenda aqui. Devemos trabalhar num arranjo produtivo mais sustentável. A eficiência desse tipo de geração depende muito do produto, da matéria-prima. Depende muito da pecuária, se é da agricultura, se é da indústria de alimentos, se é de resíduos urbanos ou mesmo da coleta orgânica. E aí, olhando um pouco para os resíduos sólidos urbanos no país, conforme o diagnóstico realizado para o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a gente observa que 51% é de matéria orgânica. Então, a gente tem um potencial enorme de tratamento. A gente tem uma necessidade de tratamento desse material e a gente tem um potencial de tratar isso de uma maneira adequada, inclusive com a ótica de aproveitamento energético, porque esse tratamento, por exemplo, em biodigestores seria mais qualificado, geraria biogás e esse biogás poderia ser aproveitado energeticamente. O Brasil gera 183 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos, ou seja, os domésticos, né? Sendo 94, então, toneladas por dia de matéria orgânica. Eu tenho também assistido, de vez em quando, problemas com pocilgas, sobretudo em Santa Catarina, né? Que há lá muita criação de porcos, muitas pocilgas e tal. E eu tenho visto um grande trauma, um grande problema para os produtores rurais desses locais, é exatamente para dar destino aos resíduos sólidos, aos estercos ali produzidos, né? Esse é o grande problema deles lá. Então, veja, Vossa Excelência, que se houvesse uma política mais adequada nesse sentido, poderíamos estabelecer formas de, ao invés de ser problema para eles, gerar renda. Quem sabe até o governo comprar a energia produzida nessas pocilgas, em quantidades maiores. Então, se verifica que no Brasil nós temos dificuldade de entender certas coisas. Eu vejo aqui, e aqui me interessei pelo assunto, porque percebo que nós temos um potencial enorme nessa área e estamos jogando fora ou causando danos ao meio ambiente, quando poderia servir de riqueza não só para o país, como para os estados, mas também para os proprietários, para os produtores. No próximo bloco, a experiência alemã no uso do biogás e o potencial brasileiro. A gente volta em instantes.